Da Epístola do Bem-aventurado Paulo Apóstolo aos Colossenses. Irmãos, vós, pois, como escolhidos de Deus, santos e amáveis, revestidos de entranhas de misericórdia, de benignidade, de humildade, de modéstia, de paciência, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos mutuamente. Se algum tem razão de queixa contra outro, assim como o Senhor vos perdoou a vós, assim também vós deveis perdoar aos outros. Mas, sobre tudo isso, tende caridade, que é o vínculo da perfeição. E triunfe em vossos corações a paz de Cristo, na qual também fostes chamados para formar um só corpo, e sede agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando sob a ação da graça em vossos corações, louvores a Deus. Tudo o que fizerdes em palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus Cristo, dando por ele graças a Deus Pai. Do Evangelho segundo São Mateus. Naquele tempo, propôs Jesus ao povo esta parábola. O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo e semeou cisânia no meio do trigo e foi-se. Tendo crescido a erva e dado fruto, apareceu também então a cisânia. Então os servos do pai de família foram ter com ele e disseram-lhe: Senhor, porventura não semeaste tu boa semente no teu campo? De onde veio, pois, a cisânia? E ele lhes disse: Foi o inimigo quem fez isso. Os servos disseram-lhe então: Queres que vamos arrancá-la? Ele respondeu-lhes: Não. Pode ser que, arrancando a cisânia, arranqueis justamente com ela o trigo. Deixai crescer uma e outra até a ceifa. E no tempo da ceifa, direi aos segadores: colhei primeiro a cisânia e atai-a em molhos para queimar. O trigo, porém, recolhei-o no meu celeiro. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Caros irmãos, hoje, como todos veem, nós estamos, digamos que, pobremente acomodados nas cadeiras, em virtude da troca do piso. Nesses últimos dias, trocamos o piso na nossa paróquia. Essa próxima semana, próximo domingo, as missas nos horários habituais, a missa tridentina às 11h30, nós teremos ao longo dessa semana a troca do piso externo, a instalação de um piso mais adequado para o pátio da nossa igreja. Tudo isso nós devemos também à colaboração dos fiéis e, antes de tudo, à providência de Deus, que tem sido extremamente generosa através dos fiéis com a nossa paróquia. Hoje nós estamos celebrando o quinto domingo, é o 23º domingo depois de Pentecostes, mas na missa tradicional nós celebramos nesses domingos, nós retomamos a liturgia depois da Epifania. São textos muito ricos e hoje nos é proposta uma parábola que São Mateus conta, a parábola do joio e do trigo, a parábola da cisânia, no capítulo 13. São 7 as parábolas que Nosso Senhor conta no capítulo 13. E essas parábolas, elas são parábolas sobre o reino de Deus. O que é o reino de Deus? O reino de Deus, é claro, é a pessoa de Jesus Cristo, mas o reino de Deus na história
se prolonga na igreja. A igreja é, na história, o prolongamento do reino de Deus, da pessoa de nosso Senhor. O apóstolo São Paulo, por ocasião da sua conversão, ele dá esse testemunho, que a voz que ele escuta, que não é outra senão a de nosso Senhor, diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo não perseguia nosso Senhor, Jesus já tinha morrido, ressuscitado e subido de volta ao céu. Saulo perseguia a igreja. Cristo se identifica com a igreja. A igreja, portanto, é o prolongamento na história da pessoa e da obra, da mensagem, da doutrina de nosso Senhor. Portanto, amar a igreja é amar a Cristo. Rejeitar a igreja é rejeitar a Cristo. E é importante, assim como não fazemos uma concepção distinta do próprio Jesus, nós aceitamos, nós não criamos um Cristo segundo os nossos conceitos, nós não inventamos um Cristo segundo aquilo que nós gostaríamos que Cristo fosse, mas nós recebemos a mensagem de Cristo como a igreja nos transmite. Assim também, em relação à igreja, nós devemos abraçar a igreja como ela é, como nosso Senhor a deseja. E o Evangelho de hoje é certamente muito adequado para explicar uma realidade a respeito da igreja, que na igreja existe o trigo e existe o joio. Ora, isso acontece porque dentro de nós que fazemos a igreja existe trigo e existe joio. Dentro de nós, Deus colocou no dia do nosso batismo um cabedal visível de virtudes, mas a concupiscência faz com que nós também tenhamos um cabedal talvez ainda maior de vícios. Ou seja, dentro de nós, dentro da nossa alma, dentro do campo da nossa alma, existe joio e existe trigo. Há vícios e há virtudes. Quem semeia a virtude é Deus, quem semeia o joio, quem semeia a cisânia, quem semeia o vício é o diabo. Atenção! Uma coisa é a semente, outra coisa é a capacidade do terreno de acolher a semente. Veja que para que o trigo cresça, é preciso que o terreno ofereça condições. Para que a virtude cresça em nós, é preciso que nós ofereçamos à virtude condições de crescer, condições de se desenvolver. O mesmo acontece com o vício. Deus apenas planta a semente. Quem deve a terra que deve cuidar de produzir o fruto. E a terra se ocupa disso, e nós nos esforçamos com a graça de Deus, a chuva que vem do céu, o orvalho que vem do céu, faz germinar a terra, a graça contínua que desce sobre nós, através dos sacramentos, faz que aquela virtude original desabroche em ainda mais virtudes, e a gente produza de fato frutos, e o nosso trigo se torne trigo de Deus, que é colhido, triturado, destruído, amassado, se torna pão para nos alimentar. A nossa virtude, o nosso trabalho, a nossa alma, a nossa vida transforma-se em pão, é transformada em pão, e o pão volta a nos alimentar, já não mais como um pão qualquer, mas como o pão do céu, pão vivo descido do céu, nosso Senhor Jesus Cristo, sob os véus do sacramento. Mas a mesma coisa acontece com o vício, a mesma coisa acontece com o pecado. O diabo pode até plantar, Nosso Senhor explica essa parábola. São poucas as parábolas que Jesus explica, essa é uma delas. Jesus, quando explica a parábola do joio, ele diz com toda clareza: quem semeou o joio, o inimigo, é o diabo, o demônio. O demônio semeia, mas quem faz o joio crescer é a terra. Ou seja, dentro de nós estimulamos o crescimento do joio, nós estimulamos o crescimento dos vícios, do pecado. Assim como nós podemos estimular o crescimento do trigo, podemos estimular também o crescimento do joio. Se isso é verdade para as nossas almas, se isso é verdade individualmente a respeito de cada um de nós e de cada pessoa que existe no mundo e sobretudo de cada cristão, isso é verdade também a respeito da igreja. Também na igreja, Nosso Senhor permitiu, e veja,
Parece quase um descuido da parte do dono do campo, né? É quase como um descuido. Numa hora em que ele foi dormir, na hora que ele cochilou, veio o inimigo e semeou a cisânia. Mas existe uma razão. Nós somos provados cotidianamente. Sábado passado, não ontem, da semana passada, nós celebramos com toda a igreja a comemoração dos fiéis defuntos. E eu dizia, naquela ocasião, que se trata, antes de tudo, de um dia de reflexão para nós, sobre nós. Sim, nós rezamos pelos fiéis falecidos, mas nós pensamos também na nossa morte e no que será o nosso destino eterno. Para onde nós vamos? Isso se decide aqui. Depois da morte, ninguém pode se salvar. Ninguém se salva depois de morto. Na hora da morte, o juízo é claro. Ou nós vamos para a eterna condenação, e a desgraça, a ruína será completa, como a ruína daquele homem que construiu a casa sobre a areia. A ruína é completa no inferno. Ou nós vamos para a bem-aventurança eterna. Se necessário, em geral é necessário, passaremos por um tempo no purgatório. O purgatório não é um problema. Pelo contrário, o purgatório é uma solução. Ninguém deve se preocupar como sair do purgatório. Deve primeiro preocupar-se de entrar, de conseguir entrar. Se eu conseguir entrar no purgatório, maravilha. Não vou para a eternidade no inferno. Minha eternidade será com Deus. Preciso de um tempo de purificação, de um tempo de sofrimento, mas eu sei que meu sofrimento é cheio de esperança. Nós precisamos nessa vida cuidar do nosso campo, do campo da nossa alma e, portanto, do campo da igreja. Às vezes nos escandalizamos com os membros da igreja, com as várias hastes de trigo, porque aquilo que a gente pensava que era trigo, às vezes a gente descobre que era joio. Se vocês pegarem, as imagens, vocês podem dar um Google, Põe lá no Google, joio e trigo, imagens. Vocês vão ver que são muito parecidos. Num campo de trigo, é difícil discernir, olhando de longe, o que é trigo e o que é joio. Na nossa vida, quantas vezes a gente acha que é trigo, e de repente, quando faz um exame de consciência mais sério, descobre que o joio tomou conta. Mas a paciência de Jesus é muito bonita. Quando descobrem no campo, na parábola do nosso Senhor, quando descobrem a cisânia, os mais puristas, os mais rigoristas, talvez poderiam até ser, para falar das figuras com quem nosso Senhor dialoga no Evangelho, talvez os fariseus dissessem: vamos cortar o joio fora, vamos tirar o joio. E perguntam ao nosso Senhor, na parábola, os ceifadores perguntam, Senhor, queres que tiremos, vamos arrancar o joio? O dono do campo, que é Deus, com suprema caridade diz: não, agora não, vamos aguardar porque na hora da ceifa, quando o trigo estiver pronto, nós poderemos dizer quem é joio e quem é trigo. Qual é a diferença entre joio e trigo? O trigo produz frutos, é estéril. O joio não tem frutos para apresentar, não tem frutos que nos sirvam, é uma erva daninha. Bom, na nossa alma acontece a mesma coisa. Os nossos pecados, o que mereceriam da parte de Deus? Um castigo grave. O apóstolo São Paulo diz: o salário do pecado é a morte. O pecado deveria fazer com que todos nós todos somos réus de morte por causa do pecado. Mas Deus, que é misericórdia, Deus, que é todo compaixão, nos dá tempo. Porque diferente do mundo natural, onde o joio será sempre joio, o trigo será sempre trigo, no mundo espiritual, o trigo pode se tornar joio. Pessoas boas podem se corromper, tornar-se péssimas, irem acabar no inferno. E joio, pessoas péssimas, de má vida, podem se converter e tornar-se trigo. Quem duvida que Agostinho de Hipona era joio no início da sua vida, mas é uma haste resplandecente de trigo hoje no céu.
Maria egipcíaca, mulher da vida, não apenas por necessidade, mas por prazer. Tinha prazer em corromper os que viajavam para a Terra Santa. Era joio puro. Era joio da mais péssima qualidade, da pior qualidade. Deus a transformou em trigo perfeito. Maria Madalena, Santa Maria Madalena. Maria Madalena, de quem os evangelhos dizem, tinha 7 demônios. Isso não é joio? Se isso não é joio, eu não sei o que é joio. Se converteu, foi chamada por nosso Senhor. São Mateus, São Paulo, todos os santos um dia foram joio, à exceção da Virgem Imaculada, que já nasceu um trigo puríssimo, jamais tocou o joio. Todos nós nascemos joio, fomos transformados em trigo pelo batismo. Mas cuidado, porque nós podemos voltar a ser joio pelos nossos pecados. Se Deus age com misericórdia conosco, permitindo, dando-nos tempo, nós que reconhecemos ser joio, nenhum de nós aqui diria de si mesmo: ah não, padre, eu sou trigo. Talvez ele seja mais joio, você acabou de ficar mais joio ainda pelo orgulho, pela soberba, pela presunção. Todos nós que nos reconhecemos muito joio, pedimos a Deus a graça de paulatinamente nos transformarmos em trigo. Se Deus age com misericórdia conosco, dando-nos tempo, adiando essa ceifa, adiando esta colheita, como não agirá com misericórdia com a sua igreja, onde o joio e o trigo brigam o tempo todo? De fato, há joio e trigo. Vamos pedir a nosso Senhor que nos ajude a ser trigo e a fazer da igreja um campo onde ainda mais trigo possa florescer. Nesse sentido, as famílias cristãs têm um papel muito importante. Os pais devem ser trigo, devem fazer com que os filhos reconheçam-nos como trigo de Deus, para produzir ainda mais trigo, para não produzir joio, para não espalhar ainda mais joio no campo da igreja. Vamos pedir a nosso Senhor, agradecendo ao bom Deus a sua generosidade, vamos pedir ao Senhor que nos torne cada vez mais trigo bom de Deus. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós e recorremos a vós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.